Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar o nosso vídeo orando antes de entrar no estudo do Apocalipse sobre as primeiras 4 taças da consumação da ira de Deus por todos vocês. Não importa se você está se sentindo bem ou se você está sentindo alguma dor. Se você tem algum problema físico, não importa se é uma doença que os médicos desenganaram, se é depressão, se você passou a noite em claro, se vem sofrendo. O que importa é, Deus é maior do que tudo. E Ele veio a esse mundo, levou sobre Ele o nosso sofrimento, os nossos pecados, as nossas dores. Então, quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor Jesus, nós estamos livres. Você crê que o Senhor Jesus é o único e verdadeiro Deus? Você recebe Ele como seu único Senhor e Salvador e crê que Ele se entregou na cruz e levou sobre Ele os seus pecados, levou sobre Ele as suas culpas, as suas dores, as suas enfermidades, como está escrito? Então você está livre. Pode fazer o que você não fazia. A partir de hoje você recebe nova vida, porque você confia e crê na maior obra de salvação da história da humanidade. Quando o Senhor Jesus, o próprio Deus vivo, veio a esse mundo, se humilhou e deu o seu sangue para nos salvar. Respire fundo e diga amém e graças a Deus. É assim, pessoal, é simples, é fé. É você confiar. E não importa se você ainda sente algo. Confie. Coloque dentro de você que o Senhor Jesus já levou sobre ele. Acabou. É assim que funciona. É confiar em Deus. Assim Deus, para a glória dele, me deu a vitória sobre a depressão, o pânico, a despersonalização, conflito, confusão, dores de cabeça fortíssimas. E para a glória do Senhor Jesus, caminhando aí para 5 anos completamente curado. E você pode também, porque Ele pode tudo. Amém? Senhor Jesus, fala conosco, meu Pai. Tudo que nós precisamos entender através dessa mensagem, que mostra as 4 primeiras taças, meu Pai, da consumação da ira do Senhor. Então, abre a nossa mente e nos dirija nesse ensinamento que o Senhor nos dá, em nome do Senhor Jesus. Estudo do Apocalipse, capítulo 16, parte 1. As 4 primeiras taças da consumação da ira de Deus. Pessoal, ajude a divulgar, tá? Que tem o site curadointerior.org com o estudo do Apocalipse. Você clica aqui e pode baixar ele completo, tá bom? Aí você tem o estudo completo com a direção de Deus, né? Sem buscar apenas informação da letra, mas buscando ouvir a voz de Deus. Tem aqui o contato, o e-mail ainda funciona, tá? Normalmente, curadointerior@gmail.com. E tem também esse formulário aqui que já cai lá também. Você pode enviar por aqui ou deixar nos comentários do vídeo. Tem o blog com as mensagens, tá bom? Onde nós vamos ler. Eu vou deixar o link dessa mensagem que nós vamos meditar em texto na descrição abaixo das tags. E aqui tem a página do Facebook que você pode entrar. Você pode ver também, acessar o testemunho. Você pode acompanhar as mensagens que são postadas aqui, tá bom? Então vamos iniciar aqui. As 4 primeiras taças da ira de Deus, da consumação da ira de Deus. Quem rejeitar o Senhor Jesus e optar por receber a marca da besta durante a grande tribulação, estará eternamente separado de Deus, né? É a maior dor, condenado ao lago de fogo e enxofre, e pagará um preço muito alto por sua escolha. Aqui para você ter um esboço de cada uma delas, depois no término da mensagem, ou você pode ir parando o vídeo e voltando para você ter uma noção do que é cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. A primeira taça, Apocalipse no capítulo 16, vamos começar nos versículos 1 e 2. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos. Lembrando, pessoal, que esse juízo das 7 taças virá sobre quem estiver na terra durante a grande tribulação, que são os 7 anos do reinado do anticristo, que é alguém que tem uma aparência, né, a favor dos cristãos, do mundo, que parece, né, quer dar uma aparência de ser Cristo, imitando o Senhor Jesus, mas é o diabo encarnado. E ele vai ser pacifista, vai fazer um acordo falso de Israel com a Palestina, vai reconstruir o terceiro templo, como nós vimos, implantar aí a moeda digital única no mundo, controlar a economia, nesse período de 7 anos, após o Senhor Jesus retirar rapidamente, vai desaparecer todas as crianças que são puras, todos aqueles que pertencem ao Senhor Jesus desaparecem, aí começa o reinado desse homem. Durante esse tempo, mais para o final,
essas taças, esses juízos de Deus serão derramados sobre quem estiver aqui. Então, não só para evitar o sofrimento, porque ninguém quer sofrer, né? Não só para fugir do inferno, mas se agarre ao Senhor Jesus. Aceite Ele como seu único Senhor e Salvador. Tenha um relacionamento com Ele em primeiro lugar. Assim você não vai estar aqui quando acontecerem esses eventos terríveis, tá bom? E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Vimos no capítulo 15 as chances de arrependimento a esta altura já terão chegado ao fim. Quem estiver vivo na terra, pessoal, e não tiver recebido a marca, ainda haverá chance de salvação. Mas aqui já vai ser a fase da execução do juízo de Deus. Hoje, Deus está mostrando, se arrependa, se arrependa. Nessa época, a pessoa que não tiver a marca pode até se arrepender. Quem tiver a marca já era, vai receber o juízo e vai para o inferno depois de ser condenado ao lago de fogo e enxofre. Não tem mais jeito para quem receber a marca. Mas para quem não receber, vai ter chance. Só que, mesmo tendo a chance de arrependimento, ele vai estar na terra quando esses eventos de Deus forem derramados sobre a terra. Se ele vai ser atingido ou não, não sabemos. A chance é grande, porque o Espírito Santo vai ter sido removido da terra e Deus tem poder para tudo, obviamente, mas essa pessoa poderia ter evitado esse momento. Deus está te chamando agora para você não estar aqui nesses 7 anos da grande tribulação. Se você não acredita, não tem problema. O inferno não precisa de fé. Fé é para ir para o céu. Então, o objetivo aqui não é nem tanto o arrependimento. Alguém pode se arrepender ainda? Pode, mas vai ser a execução do juízo, tá certo? Portanto, no versículo 1 é dada a ordem para a execução desse juízo de Deus sobre a humanidade. Serão acontecimentos tão grandes ao fim dos 7 anos da grande tribulação que a terra vai se transformar em um inferno de tanto sofrimento. Estes eventos acontecerão antes do grande dia do julgamento final, que veremos mais à frente no capítulo 20. Observando a primeira praga, a primeira taça, novamente podemos lembrar da 6ª praga lançada sobre o Egito, como podemos ver no livro de Êxodo, entre os versículos 8 e 11. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios, até os magos, né? Que diziam que tinham poder. Ninguém tem poder, pessoal. O único que tem poder e autoridade é o Senhor Jesus. A escolha que nós temos de, entre aspas, de poder é escolher andar com o Senhor Jesus ou não. Mas quem tem toda a autoridade e poder é o Senhor Jesus. Essas chagas, são descritas como má e maligna. Má porque são terríveis e maligna porque era incurável. A essa altura já não haverá mais escapatória. Pense nos eventos já ocorridos durante os 7 selos que nós vimos e as 7 trombetas. Imagine o caos de uma epidemia mundial, talvez trazida por um vírus, Deus vai lançar, pessoal, vai vir do próprio Deus, então não vai ter cura. Pode ser um tipo de vírus, pode ser alguma coisa? Pode, mas o que importa vão ser chagas em todos aqueles que têm a marca da besta. E ela vai se espalhar instantaneamente no mundo inteiro, e com a saúde pública já vai estar completamente precária, vai ser um caos. Será um completo desespero mundial. Em uma terra completamente abalada por todos os acontecimentos que vimos durante o estudo do Apocalipse. Por isso, renda-se ao Senhor Jesus agora. Ele não quer que você passe por isso, e você está avisado. A decisão de crer e levar a sua palavra a sério, além da responsabilidade de buscar a verdade, sem confiar cegamente em um líder, é sua. Um líder religioso é sua. Então essa é a primeira taça. Úlceras em todos aqueles que aceitaram a marca da besta. Vamos à segunda taça. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Toda a alma vivente vai morrer, pessoal, no mar. Todos os peixes, tudo que tiver no mar. Na segunda taça, além da água ser transformada em sangue, existe algo maior.
Aqui a água foi transformada em sangue como de morto, ou seja, sangue coagulado. Além disso, note que durante a execução da segunda trombeta, 1/3 da água foi transformada em sangue a essa altura, antes, né? E a terça parte das criaturas do mar foram mortas, e a terça parte das embarcações foram perdidas, quer dizer, destruídas. Já na terceira trombeta, 1/3 da água da terra ficou amarga, pela estrela absinto. Aqui é diferente. Não é apenas 1/3, já que é uma grande quantidade em relação a toda a população da terra, mas que já é, né, uma grande quantidade. Mas sim é toda a água do mar que vai ser transformada em sangue, e toda a alma vivente das águas serão mortas. Ou seja, é um evento muito maior do que os outros já executados anteriormente. Perceba, pessoal, a proporção muito maior do juízo do Senhor nessas 7 taças, pois serão estas a consumação da ira, do juízo de Deus sobre a humanidade, que então, infelizmente, vive na rebeldia. Vocês lembram nas trombetas, né? 1/3 da água é transformada em sangue, 1/3 das criaturas do mar, das embarcações perdidas, 1/3 da água se transformando em água salgada, 1/3 das plantações queimadas. Agora não é 1/3, agora é toda a água do mar transformada em sangue. Imagine, você acha que alguém consegue viver sem água? Ah, mas tem a água das nascentes. Então, vamos à terceira praga. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. A terceira taça é como se fosse uma continuação da segunda taça, onde as águas dos mares foram transformadas em sangue. Aqui na terceira taça, as águas das fontes e dos rios também serão completamente transformadas em sangue. Ou seja, só chegará sangue nos oceanos que já estarão transformados em sangue. Toda a água doce que emana dos rios e das fontes será transformada em sangue. Amigo leitor, é isso mesmo. Toda a água do mar e agora toda a fonte de água potável a essa altura serão transformadas em sangue. A água é um elemento vital para o corpo humano. Veja quanto tempo aproximadamente nosso corpo suporta sem água. Depois eu deixo o link para vocês abaixo das tags. Isso tudo em um mundo já atingido por todos os eventos que vimos durante os 7 selos, as 7 trombetas e agora as 3 primeiras taças. E ainda restam 4 taças que serão derramadas sobre a terra, pessoal. Compreenda a seriedade, o caos que estará neste mundo a essa altura. A segunda e a terceira taças lembram a primeira praga do Egito, onde por um período de dias o povo daquela nação ficou sem poder beber de sua própria água, porque ela foi transformada em sangue, pois o faraó não queria, obedecer às ordens de Deus para libertar o povo hebreu. Você pode conferir aqui em Êxodo 7, do 17 ao 21. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão. E o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como no de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber da água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito. Então, pessoal, olha a gravidade do acontecimento desse evento. Ou seja, Deus está mostrando no livro de Êxodo que esses acontecimentos já aconteceram antes, em escala muito menor. E agora vão acontecer novamente em escala muito maior, no mundo todo. Já que aqui não haverá limites, não será por um período de tempo, nem será 1/3, mas sim 100% da água dos rios e das fontes será transformada em sangue em toda a terra. Hoje, em 2022, no nosso caso, já enfrentamos dificuldades com a falta d'água. A ONU afirma que em 2025, 2/3 da humanidade não terá água potável. Sabemos que se eles divulgam 2/3, pode ser que os números são bem maiores. Depois eu deixo o link para vocês conferirem. Hoje, um dos maiores e mais promissores investimentos chama-se água. Com a previsão científica de uma grande escassez de água nos próximos anos, imagine nessa época do juízo de Deus.
Lembre-se, há poucos anos tivemos uma crise hídrica no Brasil que já causou muitas dificuldades e até desespero para todos. Imagine nessa época sem nenhuma gota de água potável nas fontes e nos rios. Ainda que existam reservas, elas irão acabar. As fontes das águas se transformarão em sangue e ninguém consegue viver muitos dias sem água. Ainda mais em um mundo completamente abalado por todos os eventos que terão acontecido a esta altura, como vimos nos capítulos anteriores. Este evento nos traz a seguinte reflexão: sem a vida eterna, ou seja, a presença de Deus, não podemos viver nem aqui nem na eternidade. Somos completamente dependentes do Senhor, pois Ele é a água da vida, como podemos ver em João 4, 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, a água potável, a água física, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então a presença de, assim como o nosso corpo precisa de água, a nossa alma precisa de Deus. Nós dependemos de Deus. Sem Deus não existe vida. E Deus, o Senhor Jesus, é a vida eterna. E ouvi o anjo das águas. Então, nem aqui, nem na eternidade, não existe vida sem Deus. Se você vive aqui longe de Deus, não tem um relacionamento com o Senhor Jesus, não é religiosidade de você orar repetições que te ensinaram, não. Como o Senhor Jesus falou, quando orar, não usa vãs repetições, não. Seja, tipo assim, Ele está nos ensinando, seja sincero. Fala o que está no seu ser, na sua mente, que é o seu coração, não o seu órgão que bombeia sangue, é a sua mente. Fala o que está dentro de você, o que está acontecendo. Seja sincero, joga as cartas na mesa. Se relacione com Deus. Consulte Ele antes das suas decisões. É considerá-lo, é temê-lo, é respeitá-lo. É assim que você tem vida com Deus. Não sendo religioso. E Ele é a vida eterna. E sem Ele, você sofre aqui e vai começar a sofrer mais ainda quando partir. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E outro vi do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse 16, 5, 7. O que estará acontecendo nesta época é a justa paga em relação aos que perseguiram e mataram todos os profetas, os santos, os cristãos ao longo de toda a história da humanidade, e que também mataram o Senhor Jesus, que veio para oferecer sua vida, seu precioso sangue para nos resgatar do inferno e do pecado, mas que foi rejeitado pela grande maioria. Ao longo da história, até nos dias de hoje, em vários países, muitos servos de Deus foram e têm sido mortos tragicamente por guardarem e anunciarem a palavra de Deus. Então, agora é justo que todos os que rejeitaram a palavra de Deus, o plano de salvação eterna do Senhor Jesus, negaram a Deus, recebam o que fizeram aos cristãos. Pois tudo que plantamos, nós colhemos. Deus é justo. Portanto, se sua vida estiver no altar de Deus, você estará sempre justificado por Ele, pelo sangue dele, do Senhor Jesus. Muitos dirão que essas pragas serão injustas, mas como está escrito, as pessoas estarão apenas colhendo o que plantaram. Por livre e espontânea vontade, eles derramaram sangue inocente dos santos, portanto agora eles bebem o sangue que derramaram. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Deus conhece a intenção de cada um. Ah, mas eu não matei ninguém, por que se eu estiver aqui, a pessoa, se estiver aqui, vai passar por isso? Porque você rejeitou. Se a pessoa estiver aqui e receber a marca, ela rejeitou a Deus. Então é justo, porque ela está, quando você peca, quando você vive longe de Deus, você está novamente crucificando o Senhor Jesus, machucando o coração de Deus, rejeitando o projeto dele para a sua vida. Aí você pode estar se perguntando: mas eu nunca matei ninguém, sou uma boa pessoa. Porém, a pergunta que você tem que fazer, que responder a si mesmo é: você se entregou completamente ao Senhor Jesus e prioriza a prática da palavra de Deus 100% em sua vida? Se a resposta for não, não sei, eu não tenho certeza, não entendi a pergunta, então você está rejeitando, ignorando o sacrifício feito na cruz pelo Senhor Jesus para perdoar os seus pecados. Você pode até dizer que não, mas se você é apenas religioso, você é vazio, sua vida não tem sentido, você não fala com Deus, você não vive longe do pecado, então você não tem um relacionamento com Deus, o Senhor Jesus não está na sua vida. Então se volte para Ele hoje. É simples. Deus, Ele quer habitar em você, mas a escolha é sua de se entregar para Ele ou não. É como se você estivesse crucificando o Senhor Jesus novamente, como falamos. Porém, além de estar rejeitando o Senhor Jesus, naturalmente você estará se curvando ao pecado
e consequentemente ao diabo e aos seus servos. Porque como vemos em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores ou a nenhum senhor. Você sempre vai escolher pertencer ao Senhor Jesus ou ao diabo com as suas escolhas e atitudes. Não tem jeito. E se você não decidiu pertencer a Deus, naturalmente, automaticamente, você está concordando com todos os que mataram os profetas que o Senhor enviou à terra e com todos que crucificaram o Senhor Jesus, e está concordando com o diabo. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você pode estar se perguntando, fazendo essa pergunta, mas eu sou uma boa pessoa, não prejudico ninguém. Amigos, para Deus não existe pecadinho ou pecadão, todos pecamos. Seja pensando ou olhando o que não se deve, sentindo raiva, ódio, inveja, nem que seja uma vez, todos já sentimos ou fizemos algo errado. Já nascemos pecadores e não temos condições de ser perfeitos, nem condições de ser salvos por nós mesmos. Por isso, somente através do sangue do Senhor Jesus existe perdão e salvação para os nossos pecados. Somente pelo sangue do Senhor somos feitos perfeitos aos olhos de Deus e somos justificados pelo Senhor, que ofertou sua vida para que fôssemos perdoados e livres de nossa natureza tendenciosa ao pecado e ao erro. Na quarta taça, Apocalipse 16, 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para lhe darem glória. Note que as pessoas reconhecem que Deus tem o poder sobre as pragas, mas não reconhecem o Senhor Jesus como seu único Salvador. Essas pessoas só estarão passando por isso a essa altura, porque são exatamente aquelas que, não importa o que acontecer, não iriam se arrepender de seus pecados e se curvar a Deus. Portanto, a única saída é que sejam destruídas. Mesmo depois de tantas e tantas oportunidades que o Senhor lhes deu, elas rejeitaram o Senhor e escolheram viver junto com o diabo e seus anjos no lago de fogo e enxofre seus aliados, ou seja, separadas de Deus para sempre. Hoje já presenciamos o desequilíbrio que existe na natureza. Com mudanças repentinas de temperatura, temos presenciado temperaturas elevadas no inverno, que às vezes tem sido chuvoso. Em contrapartida, no verão, às vezes temos presenciado temperaturas baixas, ou seja, fica claro que a natureza já está dando sinais que algo está errado. O calor será tão intenso e insuportável a essa altura na Terra que as pessoas irão se queimar, causando dores agonizantes. Isso será uma prévia do inferno. Há milhares de anos, o profeta Malaquias, inspirado pelo Senhor Jesus, profetizou no capítulo 4, versículo 1 de Malaquias. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Toda a natureza estará em conflito contra o homem. Será um recado inconfundível dos juízos de Deus sobre a humanidade. Às vezes o Senhor permite que cheguemos a situações extremas para que nos consertemos e busquemos a Ele. O Senhor reverte até o que o diabo faz para ajudar-nos a nos voltarmos para Ele, para Deus. Agora você entende a razão de enfrentarmos ao longo de nossas vidas grandes lutas, desertos, provações, até sofrimentos. É para que sejamos lapidados pelo Senhor e alcancemos a eternidade ao lado do Pai. Mas essas pessoas que estarão passando por esses eventos, nem em meio aos piores sofrimentos irão reconhecer o Senhor Jesus como único Senhor. Muito pelo contrário, irão culpar o Senhor pelos acontecimentos, blasfemando contra Ele, sendo que só estarão passando por isso pelas suas próprias escolhas. Ao invés de se arrependerem, elas irão culpar a Deus pelas próprias escolhas erradas que elas mesmas fizeram, rejeitando o Senhor Jesus para sempre. Amigo, você pode achar tudo isso uma loucura, mas você, crendo ou não, é a verdade e você está avisado. Entregue-se de todo o coração ao Senhor Jesus agora. Peça que Ele lhe mostre o caminho com sinceridade. Ele quer te dar a vida eterna agora, só depende de você. Não jogue fora a sua chance. Você sabe que um dia vai morrer. E se estiver vivo e não se arrepender, vai passar por tudo isso. Quebre esse orgulho, essa falsidade, seja sincero. Deus conhece o passado, o presente, o futuro e cada intenção que há dentro de você. E sem um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, se você não crê nele, não há salvação. Por isso se arrependa enquanto pode. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, 6 e 7. Então, você não precisa, se você acha que é mentira, se você estiver vivo, você vai ver isso tudo. E se você morrer sem o Senhor Jesus, sua alma vai ser levada direto ao inferno.
Não importa se você é evangélico, espírita, se você não tem religião, se tem religião, se você é católico, o que importa é, se você não depositar a sua fé, a sua confiança totalmente no Senhor Jesus Cristo e priorizar o seu relacionamento com Ele, e Ele ser o dono do trono do seu coração, não há salvação para você. Você nunca vai ter paz, não vai ter um propósito para a sua vida. Esse espaço que tem no seu coração que você tenta preencher com prazer, com dinheiro, com fama, com tudo, somente Deus pode preencher. Você já foi feito assim, nós somos feitos assim. Como é que você vai preencher algo eterno com algo que é passageiro, que é imperfeito como você é também? Não tem jeito. A matéria, ela tem dentro dela a parte espiritual. Então você não preenche espiritual com matéria, mas apenas com Deus. Apenas com a presença de Deus é que pode preencher a nossa alma. E não só para ser livre do inferno, mas por amor. Deus quer que você se volte a Ele, que você dê uma chance para Ele, para que Ele possa habitar dentro de você. E se você crê, então fale com Deus aí agora. Jogue as cartas na mesa, confesse tudo que você fez, porque ele perdoou Davi. Davi matou, Davi adulterou, pegou um dos melhores soldados e tramou a morte dele covardemente. Mas Deus perdoou, Ele colheu. Você vai colher, nós colhemos o que plantamos. Mas Deus vai estar com você nessa colheita, Ele vai te fortalecer para você permanecer na fé. Então, Deus te perdoa. O Senhor Jesus pagou o preço, nossos pecados estão perdoados. Peça perdão, confesse, abandone, se conserte diante de Deus e dos homens. E você vai receber a paz. E se você crê, e você decidiu que o Senhor Jesus é que será o dono do trono do seu coração, você não quer mais viver longe de Deus. Você quer que esse vazio acabe, você quer se apegar a Deus por amor, não apenas para ser livre dessas pragas, para ser livre do inferno. Não, porque isso aí todo mundo quer. Até o ateu quer ir para um lugar lindo e maravilhoso, com ruas de ouro, com um mar de cristal, como no paraíso, que é muito melhor do que nós possamos imaginar. Até ele quer. Então, Deus quer que você se apegue a Ele por amor, que você reconheça, entenda de uma vez por todas que sem a presença de Deus, nós não somos nada. Então, se essa é a sua decisão, se entregar a Deus, assumir o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, então declare que qualquer mal saia da sua vida. E agora, seja limpo, limpa, sua mente, seu corpo, a sua alma são propriedade do único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus. E se você crê, você quer que o Senhor Jesus entre no seu coração, então peça a Ele e que o Espírito Santo venha sobre a sua vida agora. E você nasce de novo, receba um novo coração. Seja cheio do Espírito de Deus, da presença de Deus, para que você permaneça aos pés do Senhor Jesus por toda a caminhada. E se você quiser prosseguir adorando a Deus, fique à vontade. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua semana. Medite na palavra de Deus diariamente, não religiosamente, mas para se alimentar. Pare um pouco em silêncio para ouvir Deus falando com você. Peça para Ele falar. Fale com Deus. Consulte Ele todos os dias. Separe o seu momento com Ele a sós. E consulte Ele antes de suas escolhas e decisões. Ele vai guiar você em tudo. E você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque o Espírito Santo, a vida eterna, a presença de Deus, é que nos completa. Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.